estão todos, caros cursistas? Estamos chegando ao final do estudo dos módulos dessa disciplina e hoje vocês assistirão a nossa última videoaula. Daremos sequência nessa aula ao estudo dos gêneros textuais que são próprios da esfera oficial e administrativa. Vimos até aqui que a comunicação eficiente é dependente de pré-requisitos necessários a uma atuação segura e competente na vida profissional. Inclui-se aqui conhecer as regras que regem a gramática normativa, para usar a língua em sua variedade culta e conhecer também padrões textuais que normalmente estão presentes no âmbito da atividade profissional a qual vocês ingressarão. Vimos ainda nessa disciplina que a escrita técnica, que inclui os textos que estamos estudando, exige objetividade, clareza, estética e cuidado com a correção da linguagem, isto é, evitar os escorregões na língua, passando por cima das regras gramaticais que governam a variedade culta. Iniciamos na última aula o estudo de alguns desses textos e vimos que para escrevê-los é preciso se guiar na escrita por alguns padrões que são comuns a cada um. O que significa seguir a um padrão? Significa seguir uma estrutura pré-estabelecida que informe sobre as partes necessárias a esse texto. Esse padrão é definido em função do objetivo comunicativo do texto, em função do interlocutor, ou seja, a quem ele será dirigido, e do suporte onde esse texto será veiculado. Logo, se, por exemplo, é preciso redigir uma convocação, a estrutura desse texto será uma. Se, por um lado, existir a necessidade de fazer uma ata, o padrão para esse texto será outro. São observações que demandam atenção do profissional para que o processo comunicativo dos setores oficial e empresarial cumpram bem o seu papel. Vimos na última aula alguns desses gêneros. Quem se lembra? Vimos o bilhete, o e-mail, a mala direta, o release, o convite, a convocação. Cada um com objetivos e formatos particulares. Vamos recapitular brevemente sobre eles. O bilhete pode ser um breve recado ou um tipo de documento com valor comprovante, se lembram? O e-mail surge como possibilidade de agilizar o processo de comunicação. Permite flexibilidade na sua estrutura, obedecendo, é lógico, às exigências de uma escrita adequada com a correção gramatical que se espera. Os avanços da tecnologia têm revolucionado o processo comunicativo, não acham? A mala direta, por sua vez, corresponde a um tipo de comunicação que cumpre papéis diferentes e com alcance de um grande público. Assume, na maioria das vezes, o papel de publicidade de empresas e de produtos. O release, outro gênero visto, funciona como material informativo de, por exemplo, algum evento, como o lançamento de um livro, a qual se tem a intenção de que ele seja divulgado. O convite e a convocação são textos que também cumprem papéis diferentes. O convite trata de um pedido feito a alguém para comparecimento em um determinado lugar, em algum evento, por exemplo. A convocação, por sua vez, já não tem esse caráter flexível no sentido de aceitar ou não, tem o peso da exigência do comparecimento. Hoje trataremos de textos que também seguirão padrões e cujas exigências na sua forma de apresentação e cuidados com a escrita prevalece. Vale lembrar que esses cuidados conferem credibilidade ao texto e a quem ele representa. Iniciaremos com a chamada carta comercial. Quando falamos em carta, nos vem a ideia de uma estrutura de texto já velha conhecida por todos nós. Você já escreveu alguma carta? Mesmo que não, acredito que tenha ideia sobre a exigência de algumas partes desse texto. Por exemplo, escrever o local de onde se escreve, a data, de fazer uma saudação à pessoa a qual se destina a carta, de apresentar os motivos da carta, o assunto no corpo do texto e finalizar com uma despedida, certo? Mas será que a carta comercial seguirá essa mesma estrutura? Vocês observarão um modelo de carta comercial na qual vocês devem prestar atenção nas partes que a compõem. Darei um tempo a vocês. Bem, é possível observar que a carta comercial tem uma estrutura semelhante à carta comum, conhecida por todos nós. Observe que há necessidade de identificar no cabeçalho a origem dessa carta, o local, a data, a identificação do destinatário. Essa identificação é diferente de uma carta comum. O vocativo quer dizer como você se dirige à pessoa a qual é destinada a carta. No caso dessa carta, o vocativo usado é prezado senhor.
O corpo do texto trata do assunto dessa correspondência. Observem. Confirmamos ter recebido uma reivindicação de depósito no valor de R$ 3.000 referente ao mês de fevereiro. Informamos-lhes que o referido valor foi depositado no dia 1º de março na agência 0003, conta corrente 3225, Banco dos Empresários. Por favor, pedimos o senhor verifique o extrato e nos comunique o pagamento. Pedimos escusas por não termos feito o depósito anteriormente, mas não tínhamos ainda a nova conta bancária. Nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. No final, a despedida deve ser feita conforme a exigência da formalidade e a assinatura e o cargo ocupado por quem ela representa. A estrutura de uma carta comercial lembra a estrutura de uma carta simples, porém não é igual em função do que diferencia todos os textos, os objetivos e os interlocutores. Portanto, quem são os interlocutores? Qual é a finalidade, as situações às quais essas cartas serão utilizadas, fará com que esse instrumento de comunicação tenha estrutura um pouco diferenciada e uma linguagem mais adequada aos interlocutores. A carta comercial, como o próprio nome sugere, é utilizado por empresas ou pessoas no relacionamento comercial para tratar de assuntos de interesse dessa área. Assim, além de diversos destinos, essas cartas têm também funções variadas, como, por exemplo, informar, solicitar ou persuadir. Podem ser carta de solicitação de emprego, oferta de algum produto de sua empresa, reclamação quanto à má prestação de algum serviço, cobrança de algum débito, enfim, diversas situações que fazem parte do cotidiano empresarial. É lógico que essa carta deve causar uma boa impressão e ser eficiente no que se quer comunicar. Sendo assim, uma carta comercial deve apresentar uma estética adequada, uma linguagem clara, objetiva, um cuidado com o uso da língua, como já alertamos. Tudo isso numa linguagem simples, sem termos que dificultem o entendimento e redigida de forma concisa. Já ouviram falar nessa palavra? A concisão está diretamente relacionada a escrever com objetividade. Trata de dizer o que se precisa dizer em poucas palavras. A concisão, na verdade, é algo que se espera de um bom texto. Todos esses cuidados podem definir a imagem da empresa e de seus interlocutores, favorecendo a credibilidade de ambos e certamente o objetivo a qual se propõe o texto será mais favorecido. Ficou claro? Ok? Vamos agora para mais 2 textos com padrões também particulares: aviso e circular. Vamos tratar de cada um separadamente. O aviso é um documento que pode atender a vários objetivos. Ele pode informar sobre determinado assunto, noticiar sobre algo, pode ter o objetivo de dar ordem ou prevenir sobre algo. Em função dessas possibilidades, o aviso é um tipo de correspondência cujas características são amplas e variáveis, podendo ser uma comunicação direta ou indireta, unidirecional ou multidirecional, redigida em papel próprio, afixada em local público ou publicada através da imprensa. O aviso é usado na correspondência particular, oficial e empresarial. Muitas vezes aproxima-se do comunicado, do edital ou do ofício. Geralmente não traz destinatário, fecho ou expressões de cortesia. Sendo assim, ele poderá ter textos e formatos variados para atender esses objetivos. Podemos dizer que os avisos se dividem em 3 tipos diferentes. Vamos avaliá-los. Temos o aviso definido como tradicional, de caráter geral e feito através da imprensa ou afixado em quadro próprio, nos locais onde funcionam os serviços públicos. Podemos dizer que se trata de uma correspondência multidirecional. Esse é um tipo de aviso que tem o propósito de alcançar o maior número de pessoas. Sendo assim, a imprensa poderá prestar esse serviço com eficiência. Outra forma que permite que o aviso alcance um grande número de pessoas é afixá-lo em locais onde seja possível um amplo acesso a eles. Vamos ao segundo tipo. Trata-se do tipo designado como ministerial. É um aviso que pode ser individual ou pode ser uma circular, dirigida a um público maior. Assume um aspecto de ofício, texto que veremos posteriormente.
Por essas características, trata-se de uma correspondência uni- ou multidirecional. Esse tipo de correspondência, como dito, se assemelha ao ofício. Sendo assinada por um ministro de Estado e dirigida a altas autoridades de serviço, ou pode ser uma correspondência que serve de expediente para um ministro de Estado, para que o ministro de Estado possa dar ciência de suas decisões de caráter geral. Sendo assim, ela apresenta uma estrutura diferente, não trazendo o destinatário nem a expressão de cortesia no fecho do texto. Vamos ao terceiro e último tipo de aviso. Trata-se de um aviso definido como em fórmula, individual, igual ao utilizado nos escritórios comerciais, industriais e bancários. É uma correspondência, nesse caso, unidirecional. Vamos analisar dois tipos de avisos para que possamos ter uma ideia mais clara desse tipo de texto. Observem que esse aviso trata da dispensa de um funcionário. Nesse caso, seguirá o padrão próprio para essa finalidade. Algumas partes da estrutura desse texto são comuns também a outros textos. Vejam que há necessidade de se colocar uma data, o vocativo, o assunto do texto, o corpo do texto, o fecho e a assinatura. Vamos ao segundo aviso. Este segundo aviso, por sua vez, segue um modelo que atende a outro propósito, com padrões que diferem um pouco do primeiro e mais parecido com outro tipo de texto que veremos mais à frente, o ofício. Porém, é possível observar pontos que são comuns às correspondências técnicas, com pequenas variações. Logo, para esse texto, também há a exigência da data, da saudação, a quem ele se dirige, o assunto tratado, o corpo do texto, o fecho mais formal e a assinatura. Observem que no início desse texto aparece a palavra aviso seguida de sua numeração e uma identificação dada pelas siglas SCT e PR, que o diferencia do outro aviso visto. Passemos agora para outro texto, a circular. Uma circular é um texto que é dirigido a muitas pessoas ao mesmo tempo. O próprio nome sugere esta possibilidade. Tem como objetivo transmitir avisos, ordens ou instruções. Na verdade, a circular pode seguir o modelo de uma carta ou ofício. O que a caracteriza é conter um assunto de interesse geral. Muitas vezes, a circular é utilizada internamente nas empresas com a finalidade de facilitar a comunicação entre diversas seções e departamentos. Em relação à linguagem nela utilizada, deve ser simples e direta para não dar margem a outras interpretações. Vejamos qual é a estrutura de uma circular. A estrutura de uma circular deve ter, portanto, o timbre da empresa, identificando-a, o número da circular, a data, que deve vir escrita por extenso, o assunto, o corpo da mensagem, a identificação, a assinatura do emissor da circular. Vamos analisar um exemplo desse gênero. Caixa Econômica Federal, circular número 354/2004. Brasília, 15 de outubro de 1998. Procedência, Departamento Central de Organização e Métodos. Assunto, utilização de impressos com a nova imagem visual da Caixa Econômica Federal. O chefe do Departamento Central de Organização e Métodos, DEORG, no uso de suas atribuições, baixa presente circular. A implantação da nova imagem visual nos impressos de unidade da matriz e das filiais será feita com exclusividade sob orientação do DEORG. Por meio de anexos à presente circular, serão fixadas as normas de utilização dos novos impressos e do estoque remanescente com a antiga imagem. Essa circular entra em vigor nessa data. O fulano de tal, que é o responsável, chefe do DEORG. Que seria a assinatura, fulano de tal seria a assinatura. Observem que esta circular segue a estrutura básica para um gênero como esse. Ao timbre de identificação da empresa, nesse caso da Caixa Econômica. Segue o número da circular, a data, que aparece conforme a exigência por extenso, assunto, corpo da mensagem, identificação, a assinatura do emissor da circular.
Complicado, pessoal? Claro que não. Não há muita complicação para essas padronizações. É só preciso atenção para que, ao redigir esses textos, as partes que definem os seus padrões estejam presentes, ok? Que tal mais textos? São muitos, não? Sim, nessas esferas de trabalho circulam vários tipos de textos, e cada um atendendo a propósitos que são comuns no ambiente empresarial e oficial. E não tem como fugir da necessidade de conhecê-los, afinal, são textos com os quais vocês eventualmente terão que lidar. Vamos a mais dois desses textos, o ofício e a procuração. O ofício é uma correspondência oficial expedida por qualquer autoridade pública ou chefia nos limites de sua competência e hierarquia. Tem como finalidade o trato de assuntos oficiais da administração pública e é destinada às demais autoridades de outras instituições, sejam elas públicas ou privadas, e aos particulares. A redação, assim como visto para algumas correspondências, tem de ser breve e concisa. Quanto à estrutura do ofício, ou seja, suas partes, é muito parecida com a estrutura do aviso, visto há pouco. Vejamos. Para redigir um ofício, portanto, é preciso observar a necessidade do cabeçalho, o timbre, o índice e número, a data, o vocativo, introdução, explanação do assunto, o fecho, ou seja, a despedida, e assinatura, anexo, destinatário, iniciais, redator e datilógrafo, digitador. Observem que a estrutura do ofício apresenta pequenas variações em relação ao aviso. Para que possa entender melhor esse gênero, vamos analisar um modelo. Vejam que nesse ofício apresentado há o espaço para o timbre, o número do ofício, a data por extenso e as demais partes comuns a esse texto. Notem que as partes que são definidas para a estrutura desse texto podem sofrer pequenas variações se voltarmos às partes que compõem a estrutura do ofício vista na tela anterior. É possível observar a existência de uma parte definida como identificação do redator do texto, através de suas iniciais. No entanto, nesse ofício, essa informação não é apresentada. Reforça-se, portanto, que esses padrões definem cada texto, mas podem sofrer pequenas variações, certo? Ofício finalizado, vamos à procuração. Você certamente já ouviu alguém falar em passar uma procuração ou receber uma procuração. Devem ter uma ideia desse tipo de documento, não tem? Através da procuração, uma pessoa física ou jurídica autoriza alguém a agir e realizar negócios em seu nome. Para entender melhor sobre esse gênero, se faz necessário conhecer e entender algumas palavras que são próprias a ele. Assim, em uma procuração, o indivíduo que a concede é chamado de mandante, constituinte ou outorgante. Por sua vez, aquele que a recebe é chamado de mandatário, procurador ou outorgado. Recapitulando, para melhor entender. Quer dizer, que se pode referir aos envolvidos nesse documento de três formas. Quem passa a procuração pode ser denominado como mandante e quem a recebe, mandatário. Ou eu posso me referir a ele. Quem passa essa procuração pode ser denominado de constituinte e quem a recebe, seu procurador. Ou ainda, quem passa a procuração pode ser denominado de outorgante e quem a recebe, outorgado. Ficaram claras essas informações? Então, continuemos. A procuração deve ser lavada em ofício, iniciando o texto com identificação e qualificação do outorgante e do outorgado. Os poderes, a finalidade, o prazo de validade da procuração são expressos de forma clara. Após o texto, a localidade, a data e a assinatura também são expressas. Quanto aos tipos de procuração, existem dois. Uma que é designada de pública e diz respeito àquela que é lavrada por tabelião em livro de notas. Ela é usada em casos de compra e venda de imóveis, é assunto de maior peso.
A outra se trata de uma procuração particular, aquela que é datilografada ou manuscrita, sem registro no livro de notas. Vamos entender melhor esse gênero com um exemplo. Digamos que você não possa fazer uma matrícula na escola. Então, você poderá passar uma procuração particular para alguém de sua confiança, que dará a ele o poder de resolver o assunto a qual você o autoriza. Vamos ver um exemplo. Procuração. Por esse instrumento particular de procuração, Daniel Alves Ribeiro, com RG 21449-336, brasileiro, solteira, comerciante, residente domiciliado em Goiânia, na rua Barão do Rio Branco, 372, nomeia e constitui seu bastante procurador, o senhor Eduardo Fonseca, com RG 272355568, solteiro, professor, residente domiciliado em Trindade, na rua Doutor Irani Ferreira, 674, para o fim especial de realizar a matrícula do outorgante na Escola Estadual Professor Reiner Rodrigues, no terceiro ano do ensino médio para o ano letivo de 2008, podendo o outorgado assinar todos os atos que se tornem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, assim como subestabelecer. Goiânia, 22 de dezembro de 2007, Daniel Alves Ribeiro. Observem o objeto dessa procuração, quer dizer, as atribuições do outorgado, ou seja, daquele que a recebe. Deve vir expresso com bastante clareza. Ok, procuração, tranquilo. Vamos agora a mais um gênero. Já ouviram uma piada, uma brincadeira? Não sei, acho que era um programa humorístico em que se dizia, põe na ata, tira da ata. Lembram-se? Pois bem, o fato de registrar algo em uma ata assume um valor importante. É sobre esse documento que trataremos nesse momento. Imaginem que em uma empresa se faz necessário, em determinado momento, a realização de uma reunião para tratar de algum assunto importante. Tudo que ali for discutido precisará ser registrado e isso será feito obedecendo a um padrão de registro que é definido como ata. A ata, portanto, trata-se de um documento em que se deve constar um resumo por escrito, detalhando os fatos e as soluções a que chegaram as pessoas convocadas a participar de uma assembleia, sessão ou reunião. A expressão correta para a redação de uma ata é lavrar a ata. Este texto produzido serve como documento para consulta posterior, tendo em alguns casos caráter obrigatório pela legislação. Por tratar-se de um documento formal, a ata deve seguir algumas normas específicas de formatação. É preciso se dizer que não deve haver espaço para qualquer modificação posterior. Assim, o seu formato renuncia à quebra de linhas eletivas, espaçamentos verticais e paragrafação, ocupando virtualmente todo o espaço disponível nas páginas. Números, valores, datas e outras expressões são sempre representados por extenso, sem emprego de abreviaturas ou siglas, sem emendas, rasuras ou uso de corretivo. Quando a ata estiver sendo manuscrita e for necessária alguma correção, deve-se usar a expressão digo, seguida do texto correto. Todos os verbos descritivos de ações da reunião usados sempre no pretérito perfeito do indicativo, como, por exemplo, disse, declarou, decidiu. A ata seguirá a seguinte estrutura. Título da reunião, cidade, dia, mês, ano, das horas e minutos até horas e minutos, local da reunião, introdução, nesse caso, relatar sobre o título da reunião, o local, a data, a hora e os participantes. Os participantes da reunião, no caso, o nome completo do participante, especificar de qual instituição ele é. A agenda, relatar sobre a pauta da reunião, os temas a serem tratados e os respectivos responsáveis de cada tema. O desenvolvimento, descrever sobre os temas principais citados na reunião. Conclusões, descrever sobre as conclusões atingidas ao final da reunião e suas respectivas decisões. Recomendações, descrever recomendações e observações feitas no decorrer da reunião. Distribuição,
relatar o nome de quem a ata será enviada. A ata deverá ser assinada por todos os participantes. Vejamos o modelo desse documento no próximo slide. Ata da 52ª Sessão Ordinária de 1995. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 1995, às 14 horas, na sala de reuniões da Fundação Souza Becker, quinto andar, sala 523, do edifício do Ministério da Fazenda, na cidade de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Fundação Souza Becker em sessão ordinária, presidido pelo conselheiro-presidente, senhor Adalberto Silva, e com a presença dos conselheiros senhores Antônio Lopes, Carlos Becker, Giovanni Melchior e Adão Morales. Também participou da reunião o procurador-presidente da Fazenda Nacional, senhor Tomás Piletti. Iniciados os trabalhos, o conselheiro-presidente remeteu aos conselheiros um projeto de convênio entre a empresa Max Seguros e a Fundação. Solicitou que todos avaliassem a proposta para identificar a viabilidade do acordo. A seguir, o procurador-presidente da Fazenda Nacional fez uma exposição do programa de ação social desenvolvido pela Fazenda Nacional, destacando as metas do programa. Após a explanação e a leitura da pauta da próxima reunião, o conselheiro-presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Alice Ferreira, lavrei esta ata, que segue assinada por mim e pelos presentes. E aí a assinatura de quem estava presente nessa reunião. Ainda sobre esse documento, é preciso ressaltar alguns pontos. Em uma reunião, pode ser que alguém seja nomeado para lavrar a ata, assumindo a vez de secretário. Se isso acontecer, o documento deve conter o termo ad hoc, significando que essa função foi assumida para apenas aquele momento. Outro ponto é a possibilidade de se observar algum erro nessa ata só após terminá-la. Como se sabe, não se pode ter rasura neste documento, estão lembrados? Então, o recurso que se dispõe é, antes de se encerrar essa ata, com a assinatura do presidente da reunião, colocar a expressão em tempo, onde se lê, leia-se, fazendo assim a correção para aquilo que não foi observado antes, durante a redação. Vamos ao nosso próximo texto. Para isso, que tal analisar uma imagem? Observem, a imagem sugere o sentido que será dado a esse texto, o contrato. Trata-se de um texto em que se estabelece um acordo entre pessoas sobre determinada matéria, representando o acordo nessa imagem pelo aperto de mãos. Esse acordo poderá acontecer entre pessoas e também entre entidades, podendo ser objeto desse acordo os mais variados motivos, como, por exemplo, uma locação, uma compra, uma venda ou prestação de serviço. É preciso informar nesse documento tudo o que definiu e é importante nesse acordo. Afinal, é preciso assegurar os direitos, definir as responsabilidades e os critérios que vão reger esse acordo. Para pensar sobre eles, definindo esse contrato, é preciso que se responda a algumas perguntas. Vamos a elas. Quais são os direitos e deveres dos contratantes? Quais são as penalidades se o contrato for quebrado? Quais os prazos de pagamento, entrega, juros? Onde residem os contratantes? Qual fórum para esclarecimento de dúvidas? Quando e onde foi firmado o contrato? Quem assina? Precisa de registro em cartório? São respostas que podem garantir um documento adequado, evitando futuramente dores de cabeça. O contrato poderá ter forma mais solene, quer dizer, aquela que é prescrita pela lei, como um casamento, por exemplo. Ou pode ser menos solene, como um contrato de locação. Diferente do outro contrato, este não segue uma forma prescrita na lei. O contrato pode ser ainda unilateral ou bilateral. O que significa isso? As próprias palavras favorecem esse entendimento. O contrato unilateral ou gratuito implica em uma só pessoa. É o caso do contrato de empréstimo de doações, em que as obrigações são de responsabilidade de quem firmou esse contrato. O contrato bilateral ou oneroso se obriga às duas ou mais pessoas, como, por exemplo, o contrato de prestação de serviços, de fornecimento de material, de sociedades comerciais.
Vejamos um modelo de parte de um contrato. Observem que trata de um modelo de contrato simples. Neste modelo de contrato é possível ver parte de sua estrutura. A abertura, denominação do tipo de contrato e das pessoas envolvidas e parte de seu encadeamento. Exposição das condições do contrato mediante a exposição de cláusulas, condições que as partes se comprometem a acatar. Vocês poderão conferir o modelo completo de um contrato no material de vocês, verificando todas as partes da estrutura desse documento. Cansados? Estamos quase chegando ao fim desse nosso trabalho. Passaremos agora para os 2 últimos gêneros a serem estudados nessa disciplina, o edital e o convênio. O edital é um texto amplamente divulgado de interesse de muitas pessoas. Certamente vocês têm conhecimento sobre ele. São textos que divulgam e informam ao mesmo tempo. Estabelecem critérios para, por exemplo, uma vaga de trabalho, um concurso, a oferta de algum curso. Por ser de grande interesse, deve ser facilitado o acesso a ele. Sendo assim, ele deve ser afixado em local visível e publicado em jornais de grande circulação. A finalidade dos editais, portanto, sempre será anunciar ou tornar público um fato que deve ser conhecido. Os editais recebem designação própria segundo o seu objetivo. Vejamos algumas dessas designações. Há editais designados como edital de concorrência, edital de concurso, edital de convocação, edital de leilão. Cada um desses editais tem caráter específico, o que definirá os itens ou normas que irão compor cada um. Por exemplo, o edital de concurso terá em sua estrutura inicial informações sobre o tipo de edital e do órgão que ele representa, assim como os itens ou normas que o compõem. Por exemplo, em um edital de concurso, os itens comuns a ele são cargo e número de vagas, requisitos para investidura no cargo, atribuições e remuneração, taxas e inscrições, entre outros. Assim, o edital apresentará como estrutura elementar as seguintes partes. Vejamos. O edital terá um título, denominação do ato, número opcional e data da expedição. Uma ementa opcional. É o resumo que propicia um conhecimento prévio e sucinto do assunto do edital. Aparece principalmente quando se refere a edital de concorrência pública e tomada de preço. O edital terá um texto com o detalhamento do assunto, a assinatura, nome, autoridade e cargo. Este documento trará detalhamentos que orientam a pessoa que quer, por exemplo, concorrer a uma vaga de trabalho. Nesse caso, informará os critérios que permitem ao sujeito que irá concorrer avaliar se ele se enquadra ou não às exigências para o cargo. Finalizando o edital, vamos ao convênio. O último texto a ser estudado. O convênio é um documento que tem como objetivo firmar acordos que podem se dar entre 2 ou mais pessoas ou ainda entre empresas para a prática de determinadas ações. No convênio, os partícipes, ou seja, os envolvidos nesse acordo, apresentam interesses comuns e coincidentes, o que significa que o convênio trata de interesses que são recíprocos aos envolvidos. Exemplos de convênios são de assistência médica e odontológica firmados por empresas. Do ponto de vista redacional, ou seja, da escrita desse texto, o convênio é semelhante ao contrato. Logo, é importante que se informe inicialmente sobre a denominação do tipo de convênio, das pessoas envolvidas e se estabeleça as cláusulas que irão reger esse convênio. Vejamos o modelo de convênio. Observem que se trata de um convênio entre uma empresa e um órgão representante de estudantes acadêmicos. Há neste documento o detalhamento das informações dos envolvidos nesse convênio e as cláusulas que o definem. Neste modelo são apresentadas apenas 2 cláusulas como exemplo. Ao final do documento, seguem as informações referentes ao local, data e testemunhas. Mais modelos dos textos que foram estudados poderão ser vistos na apostila de vocês e no material de apoio disponibilizado na sala virtual. Ao final dessa apresentação,
vimos todos esses textos, é possível concluir que é preciso conhecer e aprender padrões textuais, além dos outros conhecimentos já discutidos, para que se possa estar apto a redigi-los, alcançando uma segurança que poderá ser testada quando for demandado para o trabalhador técnico, em algum momento da sua atividade profissional, redigir esses textos. É isso que se espera um bom profissional preparado para exercer a sua profissão. Conhecimentos que permitam a ele atuar com segurança e competência. Assim encerra a nossa última videoaula, na esperança que tenham conseguido aprender as inúmeras informações que foram trazidas para vocês nesta disciplina. Todos esses conhecimentos poderão ser consolidados à medida que forem exercitados por vocês. Lembrem-se, o sucesso e as conquistas virão quando se há envolvimento e disponibilidade para o trabalho. Fiquem com Deus, um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima!